Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, já deixarem o seu curtir, o seu joinha. E também convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais. Lá eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta, falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, às vezes tiro uma cartinha de tarô também. Mas aqui no YouTube eu falo mais sobre astrologia, autoconhecimento e também sobre as terapias holísticas. E no tema dessa semana, quero abordar com vocês a questão dos padrões repetitivos que a gente vive na infância, e aí esses traumas são refletidos depois na fase adulta. Então, o tema de hoje é sobre isso, esses caminhos que a gente pode ter para se libertar desses padrões repetitivos. Quero agradecer a esse vídeo porque foi uma inspiração de uma amiga minha, a Larissa. A gente tem conversado muito sobre como agora na fase adulta a gente cria os nossos filhos, como que a gente evita repetir um padrão que às vezes a gente viveu lá no passado, principalmente nós que somos mulheres, mães, muitas vezes trabalhamos o dia inteiro e nessa nova geração a gente busca se corrigir, né, e não repetir alguns padrões até inconscientes que a gente vive ou que a gente já viveu no passado. E aí eu vim trazer esse tema para vocês e vou começar com um exemplo para a gente introduzir, né? Vamos pensar na história da Joana. Bom, Joana cresceu num ambiente com mais 2 irmãos, supondo que ela é a irmã do meio, então ela não tinha um quarto só para ela tinha que dividir o quarto com os irmãos, a mãe dela trabalhava o dia inteiro e esse pai da Joana e desses irmãos, ele tinha um vício, ele era alcoólatra. Um dia, Joana, irritada, porque dividir as coisas com os irmãos fazia com que ela se sentisse incapaz de realizar, de ter a sua independência, a sua liberdade. Então ela trabalhava para poder se sustentar e poder sair de casa. E o ambiente que ela vivia era um ambiente muito tóxico, porque o pai tinha esse vício, ele bebia, muitas vezes era violento com a mãe dela. Ela já vivenciou o pai traindo a mãe, já contou às vezes para a mãe, olha, acho que o nosso pai tá te traindo, e mesmo assim essa mãe da Joana se mantinha nesse casamento. Ali, nesse núcleo familiar, a Joana vai se tornar uma mulher forte, guerreira, ela vai trabalhar, ela vai ralar muito, quer estudar, quer crescer, porque ela quer fugir da família dela. E aí ela, de repente, conhece o João, encontra ali o João e enxerga ali um homem diferente do pai dela. De repente ela começa a namorar, casa, e aí vão viver a sua família. Bom, adormecido na Joana tem todos esses traumas que ela passou no passado, né, com a mãe e com o pai principalmente. E aí, supondo que agora no casamento com o João, ela descobre uma traição. Esse fato toca em gatilhos dela. E aí todos aqueles medos, todas aquelas situações que ela viveu lá no passado com a família, tudo reverbera, tudo vem. E aí ela começa a ter crises de ansiedade, crises de raiva, muitas crises de ciúmes, brigas, violência, e ela começa a perceber que tem algo errado. Porque não é correto o marido ter traído, mas por que ela se inflamou tanto? Por que doeu tanto? Porque tocou em pontos em que foi muito dolorosos para ela. Então, cabe agora a Joana entender, tomar consciência de que um padrão se repetiu ali. Entender também, observar os ciclos e como que ela está vivendo a mesma situação, como que energeticamente ela está vibrando a mesma coisa que ela viu no passado quando ela era criança. E aí, o que acontece? Muitas vezes esse casamento agora tem frutos, que são os nossos filhos. E a Joana, ela vai ter todo esse medo, toda essa situação de raiva, de violência, esse atrito que ela teve com o marido dela. E aí, supondo que os filhos da Joana vivenciam uma separação, um divórcio. E aí, os filhos dela vai crescendo e vão vivendo as suas vidas, mas, de repente, a Joana observa que as mulheres da família dela também passaram por traição, também passaram por algum tipo de violência. E aí, a Joana se dá conta
de que existe um padrão nela, que ela não estava observando, mas que graças a esse evento, vamos usar esse termo, ela conseguiu observar agora. Então, quando a gente entende de padrões repetitivos, eles vão acontecer, porque eles muitas vezes ocorrem nessa coisa inconsciente. Então, cresci numa família, exemplo, que teve traição, ou cresci numa família em que todos tinham que cursar, tem que trabalhar na mesma área. Então, famílias que têm advogados, dentistas ou os médicos, e de repente você vem num padrão, né, de seguir esse ciclo, mas dentro de você chega um momento em que você desperta para aquilo que você fez de maneira automática. Você não se deu conta disso. Ou quando você já é mãe e aí você começa a cuidar dos seus filhos, você começa a perceber talvez uma forma que você trata o seu filho é uma maneira que você foi tratada quando você era mais nova. E não é isso que você gostaria. Então, para a gente começar a falar de padrões repetitivos, a gente tem que entender que todas essas crenças, todas essas limitações, tudo isso vem de um ponto da nossa ancestralidade, das nossas origens, da nossa família, e que às vezes por muitas gerações eles passaram por isso. Então tem famílias que viveram a escassez, falta de dinheiro, falta de recursos, e aí essa criança, ela vivenciou, ela cresceu numa casa, numa família, onde faltou coisas. Vai se tornar um adulto e pode levar a ser um adulto que vai repetir o ciclo de ou correr atrás demais do dinheiro, ser muito apegado ao dinheiro, à matéria, ou ser aquela pessoa que sempre está passando por processos de falta de dinheiro. E isso é um tema que causa muita preocupação na pessoa, ela tem medo que falta. Por quê? Porque ela tem um trauma inconsciente dentro dela que ela viveu lá na sua infância. Então, a gente precisa primeiro observar os ciclos. Quais são os ciclos? O que você está vivendo no momento? É alguma traição? É algo no seu casamento? Porque vivemos situações na infância e a gente repete muitas vezes quando a gente casa, quando a gente constrói a nossa família. Por quê? Porque o exemplo que eu tive de família foi os meus pais, é a minha base. Então, se tem coisas que estão se repetindo, eu preciso tomar consciência primeiro. Observar, entender, tipo, poxa, eu tô observando aqui o mesmo padrão de traição, de ciúmes, eu tô extremamente enciumado com meu marido, ou aconteceu uma traição e eu não esperava, e aí descobri que a minha mãe passou por isso, ou o meu pai, ou eu tive uma mãe que me abandonou, e hoje eu sou uma mãe que morre de medo dos filhos me abandonarem. Então, primeiro a gente tem que ter consciência, observar esses ciclos na sua vida. Então, encaixa aí, em qual área você está sentindo que está tendo um padrão repetitivo? É carreira? É família? É relacionamento amoroso? Você passou por algo parecido há algum tempo? E aí agora, uma segunda etapa é a gente escolher conscientemente a não repetir mais esse padrão. E isso inclui você curar isso dentro de você. É agora em que você vai buscar uma terapia, é agora que você vai buscar o autoconhecimento, é agora que você vai entender o que acontece dentro de você. Muitas vezes nesse momento em que você busca o profissional, é aí que você tem que buscar outra pessoa para te ajudar. Porque se tem algo no seu inconsciente que você não tá vendo, porque é uma área que às vezes você não consegue acessar sozinho, um profissional, um terapeuta, um astrólogo, através de um mapa, pode te mostrar, olha, existe um ciclo aqui, existe um padrão aqui, cuidado, se atente a isso. E aí você cura isso dentro de você. Você cura, você olha para isso, só que você só cura se você encara isso. Não adianta você fugir desse tema. Não adianta você fingir que não está dentro de você. Porque, é como a gente fala, os ciclos se repetem. Uma hora ou outra isso vai se repetir na sua vida. Então, escolher conscientemente não repetir mais é curar, é tratar isso. E isso não é fácil, isso exige tempo. Então você precisa de ajuda no que você está passando. Para quê? Para que agora o próximo passo seja, a partir do momento que eu curei isso, você honrar esse passado, entender que os padrões eram da sua família, mas você decide se libertar disso. Você olha e você diz, não, eu encerro esse padrão aqui agora. Mãe, você tinha um padrão de atrair homens que fosse te trair, mas eu encerro aqui. Ou mãe, você não foi uma mulher que era feliz no amor e no casamento, mas eu escolho não seguir mais esse padrão. Ou um homem, às vezes, que segue o mesmo padrão do seu pai, o mesmo padrão machista, um padrão mais violento dentro de um casamento. Então ele olha para esse ciclo e ele fala, não, eu não quero ser um homem assim também.
Então, é hora que essa terceira etapa, para a gente poder se libertar desse padrão, é você honrar o passado. É aceitar isso, é reconhecer, é reverenciar e falar, pai, agradeço por isso, sabe? Eu entendo que esse padrão estava nos meus antepassados, estava na minha geração há muito tempo. Eu olho para isso agora e eu me despeço, né? E de maneira honrosa. Não é brigando, ignorando, não é bloqueando o seu pai ou a sua mãe, ou fingindo que eles não existem. Não tem como, são os seus pais, te trouxeram para esse mundo. Você precisou dos dois para estar aqui. Então você precisa honrar os dois, independente do que eles tenham feito. É curar e perdoar isso dentro de você. Isso é extremamente importante, isso não é fácil. Mas é um processo de amadurecimento. Por quê? Porque agora, a próxima etapa, quando você curou isso, quando você honrou isso, você reconheceu um padrão, você está mais consciente e atento para não repetir. E agora você escolhe novos caminhos, sem crença, sem limitação, sem padrões repetitivos também. Então, escolher um novo caminho livre, para que você possa viver um casamento feliz, para que você possa criar os seus filhos sem essa culpa, sem esse medo, para que você possa escolher a profissão que você queira escolher, sem se sentir culpado sobre o que sua família vai achar, ou se sentir culpado porque toda a sua família cursa tal coisa, trabalha em tal área, e aí você quer ser diferente. E tá tudo bem ser diferente. Então, para você chegar nessa etapa de escolher esse novo caminho e se sentir livre, você tem que passar por essas etapas primeiro. E aí, no hinduísmo, Shiva, ele é chamado de sem os pais. Então, ele é aquele que nem os pais ele carrega mais. É alguém que se libertou dos padrões familiares. É alguém que não carrega nada além de si mesmo, né? Ele não carrega mais ninguém dentro dele. Ele honra, mas ele é livre. E aí, a gente consegue chegar nesse ponto quando a gente caminha pelo autodesenvolvimento. Quando a gente se liberta dessas correntes, dessas crenças limitantes. Para a gente poder parar isso, poder parar esses ciclos dentro de nós. E esses padrões muitas vezes podem ser mentais, mas podem ser emocionais também. Uma ferida muito profunda e às vezes muito enraizada, às vezes você era muito pequeno, muito criancinha e você passou por essas situações e o seu próprio corpo fez você esquecer isso. Um ato de se defender, numa questão de autodefesa mesmo. A gente esquece isso, é limpo assim da nossa memória, mas o trauma está armazenado em algum lugar. Por isso que um set terapêutico, conversar com um psicólogo, fazer terapia, às vezes é tocar nesses pontos para que a gente olhe e trate isso e se libere disso. Tem vários tipos de feridas, tem aquela superficial e tem feridas muito profundas. E dou algumas dicas também para você poder observar isso dentro do seu mapa astrológico, porque eu sempre digo aqui que o mapa astral, ele conta a nossa história, a nossa essência, a nossa vida em si. Então, eu sempre observo, quando eu faço um mapa de um cliente que esteja se tratando comigo também, observar alguns pontos importantes que podem mostrar ali essas feridas e esses pontos ou padrões repetitivos, que é a nossa casa 4. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a casa 4, os traumas de infância em si, porque ela é uma área exatamente que fala sobre lar, sobre o passado, sobre a minha raiz em si, a minha ancestralidade, mas também a minha lua. Extremamente importante você entender como que a sua lua funciona no seu mapa. A lua, ela tem esse papel que vai falar muito das nossas emoções, é a sua criança interior. A lua vai falar, sim, de como que você era quando criança. Então, todos os aspectos que a sua lua recebe no seu mapa pode simbolizar padrões repetitivos que você vive. Muito comum quem tem aspectos entre Marte e Lua. Marte é uma energia muito de competição. Então, às vezes a pessoa ela é muito competitiva, ela se compara ou ela morre de ciúmes. Ou pessoas que são muito manipuladoras, muito possessivas, porque às vezes passou por algo muito traumático ali e está representado no mapa dela, às vezes com uma lua em desafio com Plutão. Então, são algumas dicas que eu dou aqui para você identificar dentro do seu mapa e buscar entender o que você tem ali naquela casa, que signo que está a sua lua, quais são os aspectos que são aquelas linhas que tem no mapa astrológico, quais são as linhas, né, os aspectos que essa lua recebe, porque vai falar como que você lida com isso, como que você pode repetir padrões também e muitas vezes padrões familiares, porque a gente está falando de lua, que é a minha ancestralidade. Bom, se você tem interesse de fazer seu mapa astrológico, entender um pouquinho mais como que pode funcionar essa área
no seu mapa, para você se conhecer, para você se entender um pouquinho mais. Aqui embaixo vai ficar o meu WhatsApp, meu e-mail também, meu Instagram. Fiquem à vontade para me chamar. Comentem aqui sobre o mapa de vocês, que signo que você tem a sua lua, se você tem planetas de casa 4. Digam também se vocês gostaram do vídeo. Caso também queira entender sobre terapias, sobre autoconhecimento, a gente tem um consultório aqui na Moca, em São Paulo, mas também atendo online, tá bom? Eu agradeço muito pela presença de vocês, comentem se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar o like, que é importante para o canal crescer. Eu vou ficar por aqui, um beijo e até a próxima semana.